5 minutos. Então, a era de ouro dos pais da igreja. Seguindo aqui, os pais da igreja, tenham sido eles pais apostólicos, apologistas ou polemistas, sobre os quais já discutimos, eram conhecidos como pais antinicenos. Isto porque o período de sua atuação se situa antes do grande marco da história da igreja, que foi o concílio de Nicéia. Entre os concílios de Nicéia e de Calcedônia, vários dos mais capazes pais da igreja desempenharam seu ministério. Então, procuraram eles estudar a Bíblia em bases mais científicas a fim de desenvolverem mais a teologia cristã. Devido à força cristalina de sua obra e de sua influência sobre a igreja de sua época, Agostinho foi o maior desses pais, certo? E aí nisso, os pais pós-nicenos do Oriente. Os pais da parte oriental da igreja pertenceram àquilo que deve ser chamado de escola alexandrina e antioquana de interpretação. Homens como Crisóstomo ou Teodoro da Mopsuestia seguiram a escola antioquana ou síria de interpretação, enfatizando o estudo histórico-gramatical da Bíblia na interpretação de descobrir o significado que o escritor sagrado tinha para aqueles a quem escreveu. Evitaram a tendência alegorizante praticada pelos escritores da escola alexandrina, ainda grandemente influenciados por Orígenes. Então, quanto à questão de Crisóstomos, vivendo entre 347 a 407, a gente tem aqui um expositor e orador. Ele era conhecido como Boca de Ouro devido à sua eloquência, e ele nasceu por volta de 345 numa família aristocrática de Antioquia. Sua mãe recorda a mãe de Agostinho, pois apesar de ter enviuvado aos 20 anos, recusou-se a casar de novo para que pudesse dedicar seu tempo à educação do filho. Ele foi aluno do sofista Libânio, amigo do imperador Juliano. Libânio o instruiu bem nos clássicos gregos e na retórica, e isso foi dando base para ele, para sua capacidade de falar. Oi. Sofista tem a ver com pensamento? Isso, lembra dos sofistas na época de Sócrates? Os pensadores. Pensador mais para argumento, entende? Assim, é aquela questão. Vamos pensar nos advogados do dia de hoje. Então, por exemplo, o cara matou a mulher e o advogado vai ter uma perspectiva diferente da massa para fazer dar um jeito de ou absolver ou abrandar. Entende? É uma coisa mais ou menos assim. Nunca vai comer. O sofista, ele vai mais ou menos por aí. Por isso que os sofistas tinham problema com Sócrates, porque Sócrates queria pegar a verdade. E para o sofista, bem, o que é a verdade? Certo? Então, voltando para cá, ele começou a falar bem, aquela coisa toda, praticou a advocacia por algum tempo, mas depois do seu batismo se fez monge, e com a morte da sua mãe passou a praticar uma vida ascética bem rigorosa, e até o ano 380 viveu numa caverna de uma montanha perto da Antioquia. Sua saúde lhe obrigou a abandonar o regime rigoroso. Foi ordenado em 386, pregou em Antioquia até 398, e alguns dos seus melhores sermões. Nesse ano ele foi feito patriarca de Constantinopla. Esse é Agostinho? Não. O Crisóstomo, Boca de Ouro. Exatamente. Aí, posição que manteve até ser banido em 404 pela imperatriz Eudóxia, denunciada por ele por usar roupa extravagante e por colocar uma estátua de prata de si mesma próximo a Santa Sofia, onde ele pregava. Morreu no exílio em 407. Fala. Eu vi um vídeo do Crisóstomo, os desenhos, não sei se era fotógrafo de época, mas roupas dele, bem, não sei se... Não é ele está falando da roupa extravagante da imperatriz. Bom. Entende? Ele foi pregar contra a imperatriz. Aí deu oi. Entende? Então, Crisóstomo viveu uma vida simples de pureza, que era por si mesmo uma censura aos seus paroquianos de Constantinopla, cujo padrão de vida era altíssimo. Que o pessoal vê ele simples, fica constrangido, e inclinado ao misticismo.
um gigante em estatura moral e espiritual. Destacou a importância do contexto, por não conhecer hebraico, não fez uma investigação crítica dos textos do Velho Testamento, mas destacou a importância do contexto e procurou descobrir o sentido literal do autor e fazer uma aplicação prática deste sentido aos problemas dos homens de sua época. Para ele, não deveria haver divórcio entre moral e religião. Teodoro. Enquanto o Crisóstomo era expositor e orador, Teodoro já era mais para exegeta. Nisso, esse Teodoro de Mopsuestia, ele viveu entre 350 e 428 e estudou a Bíblia por 10 anos com Diodoro de Tarso. Deixa eu ver aqui, tornou-se bispo de Mopsuestia, na Cilícia, em 392. Foi chamado de o príncipe dos exegetas antigos. Não aceitava o sistema alegórico de interpretação e propunha uma compreensão que levasse em conta a gramática e a formação histórica do texto, a fim de descobrir o sentido que o autor quis dar. Percebe a preocupação do cara naquele período? Também a gente tem Eusébio, historiador da igreja, viveu entre 265 a 339. Eusébio de Cesareia, ele recebeu o título de pai da história da igreja, da mesma forma como Heródoto mereceu o título de pai da história, e depois de receber uma boa instrução por parte de Panfilho em Cesareia, ele ajudou o amigo a organizar sua biblioteca nessa cidade. Ele era um estudante atencioso e lia tudo que pudesse ajudar em suas pesquisas. Ele se serviu tanto da literatura profana quanto da sacra. A personalidade de Eusébio assentava-se bem para seus alvos de erudição. Tinha um espírito refinado e cordato e detestava as querelas suscitadas pela heresia ariana. Deixa eu ver aqui. Tomou um lugar de honra à direita de Constantino no concílio de Nicéia e, como ele, preferiu uma solução de compromisso entre os partidos de Atanásio e Ário. Foi o credo de Cesareia, escrito por Eusébio de Cesareia, que o concílio de Nicéia modificou e aceitou. Sua maior obra é a História Eclesiástica, um panorama da história da igreja dos tempos apostólicos até o ano de 324. Eusébio teve acesso à excelente biblioteca de Cesareia e aos arquivos imperiais. Escreveu a Crônica, uma história universal, desde o tempo de Abraão até 323, que deu à história medieval o quadro cronológico usado por muitos. Deixa eu ver, sua vida de Constantino, escrita como apêndice à sua história, apesar de algo laudatória, é uma excelente fonte de informação sobre os feitos de Constantino relacionados à vida da igreja. Escreveu também uma biografia laudatória de Constantino. Então a gente tem aqui algumas informações sobre os pais nicenos, os pais pós-nicenos do Oriente.